Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como extrair textos de células. Eu vou mostrar para você 3 formas diferentes de você fazer isso. Uma, você vai extrair ela com um preenchimento relâmpago. A segunda, você vai trabalhar com matrizes dinâmicas, então você vai precisar do Excel 365 ou 2021 ou online. E na terceira, você vai aprender como fazer isso com o VBA e daí vai funcionar em qualquer versão também, tá bom? Bom, antes de mais nada, já vou pedir que você que é novo no canal se inscreva, deixe seu like se você gostar também desse vídeo, comente. E se você quiser aprender muito mais Excel, conheça os nossos cursos. Nós temos uma formação completa Master, onde você tem uma formação então com Excel básico, avançado 1, avançado 2 com matrizes dinâmicas, lógica de programação e VBA, para você realmente se destacar no mercado de trabalho, realmente conseguir aquela promoção que você tanto gostaria, que você tanto merece, para crescer muito mesmo, tanto seja na sua empresa ou ainda oportunidades do mercado que não faltam para quando você conhece Excel, você domina o Excel. Legal? Então é isso, vamos ao nosso vídeo. Vamos lá, então eu vou mostrar 3 formas de você fazer a extração somente de texto de células. Então, digamos aqui nós temos esses exemplos, como você pode notar são exemplos bem diferentes aqui, o formato desses textos são diferentes, aqui você começa com um número, tem um número no final, tem número do meio, um outro texto diferente, outro aqui tem números espalhados em vários pontos, tá? Se você precisar extrair somente o número, nós também temos uma solução para fazer isso, tá? Vou deixar até o link aqui para você. Mas aqui vamos aprender como nós conseguimos extrair somente o texto de células. Então eu vou mostrar 3 soluções. Essa primeira solução não é uma solução automática, mas é muito prática, porque se você for fazer isso para somente um tipo de texto, ou você vai fazer somente uma vez, isso aqui vai resolver 100% para você, tá? Que é chamado preenchimento relâmpago. Então como é que a gente faz? Você vai vir aqui, vai copiar esse texto, somente a parte do texto, tá? Que você gostaria, com espaços ou não, vai colar aqui e vai dar um Enter. E agora você vai pressionar as células Ctrl E. Desde o Excel 2013 você tem esse recurso. Ctrl E. Olha o que aconteceu. Ele veio e preencheu automaticamente aqui para baixo. Ele tentou preencher da forma que ele achava, tentando entender o que você fez aqui. Como você pode notar, ele não fez corretamente. Não fez como a gente queria, porque o texto ele não está padronizado. Então o que você vai fazer é vir na segunda linha. Perceba que ao dar o duplo clique, ele já ficou aqui marcada a nossa região, tá? Significando então que ele entendeu que ali você está tratando com preenchimento relâmpago, que você tinha feito um preenchimento relâmpago. Vou vir aqui, vou apagar, vou deixar somente assim, vou dar um Enter. E agora veja, ele foi lá e entendeu, né, aqueles pontos ali onde você tinha a mesma situação e apagou aqueles números ali. Perfeito? Mesma situação aqui. Você vai fazendo até ensinar para ele tudo o que você quer. Vai dando Enter ali e vai mostrando situações para a inteligência do Excel, a inteligência artificial dele, entender e corrigir, tá? Para cada um dos casos. Aqui, por exemplo, eu quero tirar também e pronto. Agora ele conseguiu entender para todos os casos que nós temos aqui. E se nós tivéssemos outros textos, ele teria aplicado para todos. Seria 1000, 2000, 1 milhão de linhas, não tem importância, ele ia fazer isso para você. Aqui, como você pode notar, nós ficamos com texto, tá? Então aqui está como texto, não tem fórmula nenhuma aqui. Você pode copiar e colar e fazer do jeito que você quiser, tá bom? A solução número 2 é uma solução que se aplica apenas no Excel 2021 e Excel 365, perfeito? Então como é que funciona? Lembrando também que o Excel 2021 ele se aplica também, o Excel 365, ao online, tá? Então o Excel online também vai funcionar essa solução. Aqui nós vamos usar as chamadas matrizes dinâmicas para fazer o que a gente precisa. Perfeito? Então, para isso, é uma solução mais complexa, mas funciona 100% para você. Tá? Funciona e é muito rápida e muito prática. Perfeito? Então, presta atenção aqui, vamos lá. Então, a primeira parte que nós vamos fazer aqui, vou botar aqui mesmo. Vamos botar aqui mesmo para a gente aprender. Então, aqui a primeira parte que nós precisamos fazer é verificar, é extrair esse texto, fazer com que cada uma desses caracteres aqui sejam extraídos e virem como uma matriz, como se fosse assim, 1, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 8, ponto e vírgula 7, ponto e vírgula 8, por aí vai.
para todos esses dados, né? Ponto e vírgula espaço, ponto e vírgula texto e aí vai, tá? Então a gente precisa que isso seja convertido em uma matriz para que a gente possa trabalhar individualmente, identificar se esse é um número, se esse é um número, se esse é um texto. Então como é que a gente faz? Então a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: vamos usar a função ext.texto para extrair conteúdos e células. Abre parênteses, vou selecionar então onde a gente quer extrair, que é o primeiro parâmetro que ele está perguntando, o que a gente quer extrair, da onde a gente quer extrair. Ponto e vírgula, agora que vem o truque. Número inicial. Se eu colocar apenas o número inicial 1 aqui, ele vai pegar da primeira posição, do primeiro caractere ali, e vai trazer quantos eu quiser. No caso, eu quero um só, certo? Então eu vim aqui e eu estou retornando da primeira posição um caractere. Se eu quisesse da segunda posição, ele ia trazer o 4. Se eu quisesse da terceira, o 8. E por aí por diante, tá? Como é que eu faço para você retornar todos de uma vez? Para isso, você vai usar a função sequência, tá? Sequência. A função sequência, ela vai retornar então para a gente, ela vai retornar então uma sequência numérica, perfeito? Deixa eu apagar essa parte para a gente entender legal. Então, sequência, quantas linhas eu quero? Então, eu sei exatamente quantos caracteres eu tenho aqui? Não, não tenho. Então, o que eu vou fazer é puxar eles a partir de uma função chamada num.charact, que vai retornar a quantidade de caracteres que eu tenho ali. charact, abre parênteses, seleciono a célula aqui, tá bom? Fecho ela e pronto, tá? Só isso. Fecho parênteses de novo para fechar a sequência aqui. Ponto e vírgula, porque eu quero apenas um caractere, que a gente tinha feito. Então a única coisa que a gente fez aqui, fecha parênteses, né? E a única coisa que eu fiz aqui foi inserir isso aqui. Que eu estou criando uma sequência, né? Uma sequência numérica do número de caracteres começando do 1, a partir com a quantidade que eu tenho aqui. Quantidade de caracteres que eu tenho nesta célula. Vou dar um Enter aqui e vejo que nós temos 1, 4, 8, 7, 8, espaço, texto, 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 texto. Tudo aberto aqui. Perfeito? Se a gente for ver isso e apertar aqui, selecionar F9, você vai ver que está tudo com ponto e vírgula. Está tudo certinho ali como matriz. Perfeito? A partir desses dados, então, a gente consegue trabalhar essa informação. A gente já consegue retornar. Perfeito? Então, como é que a gente faz aqui? O que mais eu preciso fazer? Eu preciso saber se é um número ou não, preciso extrair os dados. Tá bom. Perfeito. Para isso, nós vamos usar a função filtro. Vou copiar essa informação aqui. E vou fazer o seguinte. Filtro, abre parênteses, tá? Então eu vou extrair desse texto, dessa matriz que eu tenho aqui, ponto e vírgula, o que eu vou extrair. Se você não está familiarizado com a função filtro, conheça também, nós temos o nosso vídeo ali falando muito a respeito dessa poderosa função filtro, tá? Se você não conhece, você precisa entender. E se quiser aprender muito mais sobre matrizes dinâmicas do zero, também nós temos o nosso curso, que foi feito um curso novo aí, sensacional, tá? Faz parte para quem já é nosso aluno do Master, já recebeu também essa atualização com esse novo curso, tá bom? Tá lá disponível para você. Vamos lá então. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso retornar a partir desse filtro somente quando não for número, tá? Então, como é que eu faço? Para isso eu vou fazer, só copiei e colei, tá? Abre parênteses, precisa estar entre parênteses, e agora eu vou botar não, abre parênteses, é num, ou seja, aqui é uma negação, está dizendo não, não seja, é num, ou seja, não é número. O que não é número? Abre parênteses, e eu colo a mesma string de texto que eu tenho aqui. A mesma que eu tenho aqui, tá? Que a gente tinha acabado de extrair, que a gente fez isso aqui, tá? Então eu colei igual aqui, estou dizendo, verificando se é número ou não, perfeito? Aqui só um detalhe, presta atenção, vezes 1. Por que o vezes 1? O vezes 1 está fazendo com que ele seja intrinsecamente convertido para um número. Porque você lembra que quando a gente pegou ele estava com aspas duplas? Aquele aspas duplas significa que ele é texto. Então com o vezes 1 a gente está convertendo esse texto em número e assim você consegue então verificar se ele é um número. Porque se ele não for, fazer a vezes 1, ele vai dar um erro, tá? Então, perfeito, vai funcionar. Vou fechar parênteses, fecha até ele ficar o último parênteses, que é o preto, vou dar um Enter, e agora a gente já tem somente o texto. Ah, mas está aparecendo em linhas quebradas. Não, perfeito, tá, mas já está puxando texto. Agora de menos. O que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou usar a função concat, abre parênteses, e fecha no final. A função concat, ela concatena informações, tá? Concatena textos. Vou dar um Enter e está ali.
Perfeito? Então a gente colocou tudo junto dentro de uma célula só, tá? Recapitulando então, dentro dela nós utilizamos várias funções para a gente fazer essa informação. A primeira coisa que a gente fez foi isso aqui, pegar o X de texto e abrir ele e separar então cada uma das células, cada um dos caracteres da célula em células como se fossem células, tá? Como se fossem células da matriz. A gente tem todos eles separados. Perceba mais uma vez que eles estão com aspas duplas, ou seja, ele está como texto, tá? Então por isso que a gente fez antes, depois verificando vezes 1, tá? Então essa é a primeira parte. Então o que eu quero? Eu quero filtrar desses dados aqui quando não é número, a mesma informação, só que vezes 1. Vezes 1, F9. Opa! Vezes 1, acho que eu tenho que selecionar tudo aqui para ele fazer. Deixa eu ver. Aqui. Tá? Então o que aconteceu? Ele trouxe 1, 4, 8, 7, 8. Valor, valor, valor. Tudo hashtag de valor. Ou seja, ele não conseguiu converter. Deu erro, tá? Mas esses aqui eles ficaram com 1, não tem mais aspas duplas. Viraram número, tá? Então quando eu faço isso e agora eu venho, converto eles, seleciono eles aqui para converter e dou um F9, você vê que eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Só que aqui ele está trazendo os números, e não é o que eu quero. Eu não quero trazer os números. Eu quero trazer quando não for números. Então, tudo que é verdadeiro aqui vai virar falso, e tudo que é falso vai virar verdadeiro quando eu aplicar esse não aqui. Selecionei tudo de novo aqui. Selecionei até aqui, vou dar um F9 e veja. O que era verdadeiro virou falso, o que é falso virou verdadeiro. Perceba a partir daqui, ó, 1, 4, 8, 7, 8. 1, 4, 8, 7, 8. Tá? Então ele não vai trazer o que é falso, vai trazer apenas o que é verdadeiro. Perfeito? E por fim, a gente veio aqui com concat e concatenou essa informação aqui. Perfeito? Então tá aí. Esse espaço que tá é porque o espaço ele também traz, né? Obviamente, se você quiser pode usar uma função ali arrumar e tirar o espaço em branco também, se você quiser. Tá? Aqui nesse caso, eu travei a célula. Deixa eu destravar a célula aqui, destravar a célula aqui e tá ok. Agora eu vim e colei e vejo o que aconteceu. Ele trouxe certinho todas as informações que a gente tem ali. E se eu quiser tirar esse espaço em branco na frente, atrás, basta usar a função arrumar. Arrumar, abre parênteses, fecha ao final, dá o Enter e tá ali. Feito. Perfeito, tá? Então tá ali. Tirou todos os números que nós tínhamos, as células ali, deixando ela limpinha, somente os textos. Perfeito? Ainda arrumei nos cantos ali também. Agora, qual é a solução 3 que nós temos? A solução 3 é bem interessante também, porque ela funciona em qualquer aplicação, em qualquer Excel, tá? Desde o mais antigo até os mais novos, aí vai funcionar em todos eles. Perfeito? O que ele muda, né? Ele não vai funcionar apenas no online. No online não funciona porque nós vamos aplicar uma ODF, que é uma função própria dentro do Excel, no VBA, tá bom? Então a gente vai criar ela. Então a primeira coisa que você vai fazer, se você não tiver a guia desenvolvedor aparecendo, você vai clicar aqui em página inicial, botão direito, em qualquer lugar aqui, personalizar faixa de opções, e vai marcar esse item aqui, ó, desenvolvedor, tá? Vai dar um OK, ele vai aparecer aqui em cima para você. Cliquei nele, pode clicar em Visual Basic ou pressionar Alt F11 diretamente. Apertei, ele vai abrir assim para você, talvez ele vai abrir diferente em branco essa parte aqui, tá? Então se tiver em branco, se tiver sem módulo, eu vou tirar o módulo aqui. Provavelmente ele vai aparecer uma coisa mais assim, ó, para você. Nós criamos aqui um módulo aqui embaixo, então. Eu vou clicar aqui em inserir módulo. E aqui é onde a gente vai colocar o nosso código para fazer exatamente o que a gente precisa, tá bom? Deixa eu abrir aqui para a gente trabalhar. E agora vamos programar. Então aqui nós vamos criar a nossa função. Vou fazê-lo do zero para você que gosta de VBA, para você que gosta de automatizar, né? Vamos lá? Função que retira somente o texto da célula, tá? Então se ler só um comentário, agora eu vou fazer a função. Public function lf extrair caracteres. É o nome que nós vamos dar, tá? Caracteres, ok. Abre e fecha parênteses. Agora eu vou passar para ele como parâmetro qual é o range, qual é a célula que nós vamos passar para ele extrair os caracteres. vPesquisa, vou chamar de vPesquisa, tá? As range, tá? Que seja a nossa célula no caso, tá? E o retorno dele vai ser as string. Então ele vai retornar um texto, ok?
Então a nossa função se chama LF extrair caracteres, o parâmetro que estamos passando é vpesquisa e o retorno vai ser o usString. Se você não entender isso aqui e tudo, não tem importância, tá? No nosso curso VBA ele vai do zero até níveis muito avançados, conexão de banco de dados, fazer sistemas mesmo ali com vários cases. Você tem de como fazer do zero, tá bom? Para você evoluir muito mais do que isso aqui. Isso aqui é até bastante simples que nós vamos fazer aqui, tá bom? Vamos lá. Aprenda realmente a programar em VBA no nosso curso, tá? Então aqui nós vamos fazer o seguinte. Din lqtd asLong. Então eu estou criando uma variável aqui, quantidade, onde a gente vai então saber a quantidade de caracteres que nós temos para a gente fazer o loop e remover então os números dele, tá bom? Então, para isso, nós vamos também ainda fazer application.volation. Então, o que ele faz é fazer com que ele seja recalculado sempre, assim como a gente tem uma função, tá? Então, cada vez que você der um F9 na planilha, fazer qualquer alteração em uma célula, ele sempre vai ser recalculado, tá? Então, esse application.volation é para isso, tá? E agora nós vamos fazer aqui. LF extrair caracteres. Vai receber, então, a vpesquisas range, que é o que ele digitou lá, o que ele selecionou. Vpesquisa, ok. Vpesquisa. E agora a gente vai remover os caracteres, tá? Retirar caracteres, 0 a 9, né? Trocando por aspas duplas, por espaço vazio, tá bom? Então é isso que nós vamos fazer agora. Então para isso nós vamos pegar para cada um deles. For lqtde igual a 0 to 9, ou seja, são os caracteres que ele vai fazer. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Para o texto. E aí ele vai procurar dentro do texto. Next lqtde, tá? Próximo item ali, tá? Então isso aqui é uma variável de controle para o nosso loop. Ele vai pegar do 0 até o 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá bom? Então vamos lá. Então, LF extrair caracteres vai receber, então, igual replace. Então, replace é uma função para você substituir dentro do VBA, tá? Então, ele vai fazer a mesma coisa que a função substituir que nós temos dentro do Excel. Abre e fecha. Eu vou até abrir aqui para mostrar para ti os parâmetros. Expression as string, ou seja, aonde a gente vai substituir os caracteres, que vai ser justamente na mesma que nós temos aqui, tá? Que acabou de receber os dados aqui em cima, vírgula, lqtde, find as place. Qual é o texto que nós estamos procurando? Que é o número, né? O 0 até 9. lqtde. E ele pergunta, por o que nós vamos substituir? Replace as string. Replace por vazio. Tá? E aqui ele pergunta start as long, começa no 1, pegando de 1 por 1, tá? Fecha parênteses e pronto. Então ele vai pegar para cada um deles e vai fazer essa substituição, tá bom? Perfeito, e tá pronto. É só isso aqui mesmo, tá? Então aqui vamos testar, né? Vamos aplicar aqui, vou até dar um break aqui, ó, breakpoint. Alt F11 para voltar para lá. Agora, na nossa planilha, nós vamos fazer o uso dela, exatamente como nós tínhamos lá. LF, extrair caracteres, tá? Dá um tab ali. E agora é só selecionar a célula, fecha parênteses, dou um Enter. Agora eu marquei isso aqui para eu obrigatoriamente ver o que está acontecendo, para testar, tá? Então está aqui o nosso texto, né? Ele vai passar para dentro do nome da nossa função, que vai ser nosso retorno também. Vai pegar de 0 até 9, começou no 0. Então aqui ele vai tentar extrair os caracteres aqui, substituindo então por vazio o 0, se ele tiver aqui, tá bom? Então se tiver 0, não tem, né? Então não substitui nada. Agora ele vai pegar o 1, vai substituir por vazio. Olha o que acontece. Agora nós não temos mais 1 no texto. Vamos fazer de novo. Agora vai ser o 2, não tem. 3, não tem. E agora vai pegar o 4. E vai substituir o 4 dali. Não tem mais o 4. O 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E substituiu, deixou apenas o texto. Vou dar de novo aqui. Fechou. Fecha parênteses aqui. Alt F11 e funcionou perfeitamente. Ok? Ah, mas ficou com espaço em branco antes ou depois. Não tem problema, pode usar a função arrumar também. Abre parênteses, fecha no final e está ali. Já foi. Ela funciona para todos? Sim, agora ela vai funcionar igual uma função.
Toda vez que você precisar nessa planilha aqui, basta você copiar e colar. Tá ali, ó. Feito. Ele acabou de fazer, então, substituindo e removendo, então, os números, deixando somente o texto para cada uma das células. Perfeito? Olha ali embaixo, todos ficaram perfeitamente separados ali, tirando o texto de todos eles. Tá bom? Essa aplicação, com essa função última aqui que eu mostrei para você, funciona em qualquer Excel, desde que não seja online. Perfeito? Ok, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Nesse vídeo, você aprendeu 3 formas de como você pode extrair dados de células, extrair, no caso, textos de células, tá? Você pode aplicar quase a mesma lógica ali para você extrair também números. Eu vou deixar aqui também um link na descrição aqui, como você extrai números de células, também um outro vídeo que a gente fez, um outro artigo, caso você precise também, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Se você quiser aprender muito mais Excel, conheça o nosso método Domínio Excel, onde você tem 4 cursos, mais 56 horas de vídeo, bônus incríveis, e você realmente tem uma formação completa, onde você vai aprender do zero a trabalhar com Excel, chegando ao nível de você programar, criar sistemas dentro dele, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu, um forte abraço e até o próximo!